pessoal, vamos então à correção das nossas atividades da aula da semana passada. Esteja atento, faça a correção com atenção, acompanhe a explicação, as atividades vão ser comentadas, cada uma das questões serão comentadas, por isso é muito importante, é muito mais que conferir respostas. É o tempo que a gente vai ter para entender o assunto que nós estamos estudando, beleza? Então fique atento e acompanhe a correção aí. Então vamos lá, pessoal, para a correção da nossa atividade. Pegue seu caderno, seu lápis, borracha, para que você possa acompanhar, aprender e fazer as alterações que forem necessárias, beleza? Nosso assunto é a formação dos Estados Unidos. A gente está conhecendo um pouquinho mais sobre a formação desse país e também do seu processo de independência, um resumão desse assunto. E se você leu o texto com atenção e fez a atividade com atenção também, você conseguiu aprender bastante coisa, ok? E a gente vai corrigir então a nossa tarefa. Questão número 1. O trecho a seguir é de um documento de 1628 que mostra a visão do colono Jonas Michaelius a respeito dos indígenas locais. Leia-o com atenção. Então, gente, nessa atividade eu levei para vocês um texto. Toda atividade que tem texto, o primeiro passo é entender o texto. E às vezes é preciso ler mais de uma vez. Ok? Então eu vou fazer a leitura para a gente corrigir a atividade entendendo. Quanto aos nativos deste país, encontro-os totalmente selvagens e primitivos, alheios a toda a decência, mais ainda, incivilizados e estúpidos, como estacas de jardim, espertos em todas as perversidades, homens endemoniados que não servem a ninguém, senão ao diabo. Fizemos a leitura do texto, vamos às questões. Que adjetivos Jonas usa para se referir aos indígenas? Mas basta ler o texto e transcrever os adjetivos, né? Questão número 2. Qual é a visão dele, do colono Jonas, a respeito dos indígenas? A demonização do indígena pode ter servido para justificar a conquista da América pelos europeus? Então vamos lá. A questão número 1. Quais são os adjetivos que ele usa para se referir aos indígenas? Selvagens, primitivos, incivilizados, estúpidos, espertos em todas as perversidades e endemoniados. Então, todos esses adjetivos, todas essas palavras que expressam qualidades dos povos indígenas, são palavras pejorativas de significado negativo, inferiorizando aí os povos que habitavam a América. Na questão 2, pede para a gente descrever a visão dele a respeito dos indígenas. Ele os vê como seres inferiores, sem cultura e civilização, inúteis e maléficos, quando ele os chama de endemoniados. Então, para ele, o indígena era um ser inferior, inútil, imprestável, a serviço do mal. Agora, essa demonização, essa visão do indígena como algo mal, como algo ruim, pode ter servido para justificar a conquista da América pelos europeus? Sim, pois eles afirmavam que os indígenas eram inferiores por não serem cristãos, principalmente. Sendo assim, ao colonizar, e a gente entender colonizar como explorar, Sendo assim, ao explorar a América, também fariam o favor, entre aspas, de tirá-los dessa situação, levando a eles cultura e a fé cristã, uma vez que na visão dos europeus, a única cultura boa era a cultura deles, E levar também a fé cristã, apesar de que a forma com que eles trataram os indígenas nada tem a ver com os princípios cristãos, E aí, se você fez com as suas palavras, o seu jeito, não? Beleza, desde que a sua resposta esteja com esse mesmo sentido. Se você se equivocou ou errou alguma questão, pega a borracha, desmancha, dá pausa no vídeo para você fazer as anotações aí que precisa e depois continue na correção, beleza? Vamos lá para a questão número 2.
Elabore no caderno um quadro comparativo entre as colônias americanas do Centro-Norte e as colônias do Sul. Considere os seguintes aspectos. Então, nós vamos comparar as colônias do Centro-Norte com as colônias do Centro-Sul, de acordo com os aspectos econômicos primeiro. Então, olha só, as colônias do Centro-Norte tinham economia baseada na pequena propriedade, na policultura, ou seja, dentro de uma mesma propriedade rural, cultivava-se vários tipos de produtos, e não apenas um. Né? Isso é policultura. Na produção de manufaturas e no comércio triangular, um comércio lucrativo, que envolvia a América do Norte, a África e as Antilhas. Então, a gente vê que, economicamente, as colônias do Centro e do Norte, elas estavam mais evoluídas que as do Sul. Inclusive, no comércio, elas estavam comercializando não só com a Inglaterra, mas também com outras partes da América e até mesmo com a África. As colônias do Sul, diferente, tinha produção baseada na grande propriedade escravocrata, a plantation, onde geralmente se explorava um único produto, a monocultura. Então, a fazenda de tabaco produzia só tabaco, a de algodão, só algodão, a de anil, só anil, diferente das colônias do Centro e do Norte, que praticavam a policultura numa mesma propriedade, propriedades pequenas, familiares, produzia-se vários tipos de produtos. Nas colônias do Sul, era muita terra na mão de pouca gente. Quem trabalhava nessa propriedade eram escravizados. E baseava-se na monocultura. Esses produtos eram destinados ao mercado externo. Vendiam seus produtos para a Inglaterra, veja só, não fazia esse comércio com outras partes do mundo, como as colônias do Centro-Norte, né? Mas vendiam seus produtos para a Inglaterra e dela compravam quase tudo que necessitavam. Então, vejo que, do ponto de vista econômico, as colônias Centro-Norte já têm uma certa independência da Inglaterra, mas as colônias do Sul são totalmente dependentes da Inglaterra. Nos aspectos políticos, as 13 colônias são iguais. Olha, tá vendo? Tanto as do Centro, as do Norte e as do Sul. As 13 colônias desenvolveram-se com grande autonomia. Cada colônia tinha sua assembleia, que era encarregada de elaborar leis, votar o orçamento e administrar o recolhimento dos impostos. Então, todas elas tinham essa mesma forma de organização política. Lógico que a Inglaterra, sendo a metrópole, mantinha tudo sob seu controle, né? Como era a relação dessas colônias com a Inglaterra? As colônias do Centro e as colônias do Norte foram se desenvolvendo com certa independência econômica e financeira em relação à Inglaterra. Já as colônias do Sul evoluíram mantendo estreita relação de dependência com a Inglaterra, como vocês viram aqui nos aspectos econômicos, certinho? Então, faça suas correções aí se for preciso. Questão número 3. Na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra impôs às 13 colônias uma série de leis opressivas. Monte uma ficha com o nome, a data e o que cada uma delas determinava. Então vamos lá. Lei do Açúcar, a data é 1764. O que determinava essa lei? Lembrando que todas elas são leis opressivas, né? A Inglaterra pressionando as suas colônias na América. Então, a Lei do Açúcar aumentava os impostos que os colonos deviam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda e o linho nos seus portos. Também obrigava os colonos a comprar o melaço para fazer rum das Antilhas inglesas. Então, né, peso de impostos aí. Lei do Selo, ano de 1765. Dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas e certidões que circulavam nas 13 colônias deviam receber um selo comprado do governo inglês. Os governos protestaram,
Os colonos protestaram e a Inglaterra suspendeu essa lei. Lei do Chá, 1773. A Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Os colonos também reagiram. Vejam que todas essas leis eram tentativas da Inglaterra mostrar para os colonos que ela era quem mandava e que ela tinha sob o controle tudo que acontecia na colônia. Certo? A reação foi muito grande contra essa lei do chá, porque eles já vinham revoltados com toda essa situação, e muitos colonos atacaram navios e lançaram a carga de chá ao mar. Em represália, reagindo contra essa atitude dos colonos, no ano de 1774, a Inglaterra criou algumas leis, um conjunto delas, que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Dentre essas leis, a gente pode citar, primeiro, o fechamento do porto de Boston, onde os colonos atacaram navios da Companhia das Índias Orientais e lançaram carga de chá ao mar, até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento de chá no mar. Segunda, ocupação de Massachusetts pelo exército inglês e o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses e não por tribunais nas colônias na América do Norte, certo? Então, essas leis todas, elas foram uma forma da Inglaterra oprimir as colônias e isso motivou ainda mais os colonos a desejarem a independência em relação à Inglaterra. Questão 4. No texto a seguir, o indígena da América do Norte descreve a chegada dos brancos. Leiam-no com atenção e, em seguida, reflita sobre ele e elabore um comentário sobre seu conteúdo. Aí está o texto, vamos ler. Buscavam por todos os lados bons terrenos, e quando encontravam um, imediatamente, sem cerimônia, se apossavam dele. Nós estávamos atônitos, mas ainda assim nós permitimos que continuassem achando que não valia a pena guerrear por um pouco de terra. Mas quando chegaram a nossos terrenos favoritos, aqueles que estavam mais próximos das zonas de pesca, então aconteceram as guerras sangrentas. Estaríamos contentes em compartilhar as terras uns com os outros, mas esses homens brancos nos invadiram tão rapidamente que perderíamos tudo se não os enfrentássemos. Por fim, apossaram-se de todo o país que o grande Espírito nos havia dado. Aí pediu para comentar o texto, né, para você fazer uma resposta pessoal. Lembrando que mesmo sendo a resposta pessoal, ela tem que ser sobre o texto, ela tem que fazer sentido, certo? Eu vou ler para vocês a minha, não tem necessariamente que ser igual, né? Mas tem que ter sentido e tem que ser sobre o texto. No texto fica claro que mesmo tendo seu território invadido, os povos indígenas não queriam a guerra. Porém, a ganância do colono branco foi muito grande. Os colonos não queriam apenas terra para viver e sobreviver, queriam dominar tudo, enriquecer, ignorando os donos da terra. Fica claro também que para os indígenas a terra tem um significado especial e valor espiritual. Para os colonos é apenas fonte de riqueza. Então não é só questão de se apossar da terra. A visão que os indígenas tinham da terra era muito diferente da visão que os colonos ingleses tinham. Questão 5. O que esta data, 4 de julho de 1776, representa na história dos Estados Unidos da América? Em 4 de julho de 1776, ficou pronta a Declaração de Independência, por meio da qual eles declararam-se livres e independentes da metrópole inglesa. Então, o 4 de julho é considerado pelos norte-americanos como o dia da independência dos Estados Unidos, porque nessa data a declaração ficou pronta e eles, vejam bem, eles declararam-se livres e independentes. Para os Estados Unidos até hoje, essa data é a que conta. Aí vem a próxima questão. E o que representou nesse mesmo contexto de independência o Tratado de Paris de 1783? Em 1783 apenas, pelo Tratado de Paris, a Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias.
era o primeiro país da América a tornar-se independente. Então, veja bem, nesta data que oficialmente a Inglaterra reconhece que os Estados Unidos não era mais propriedade sua, não era mais sua colônia. Então, eles têm essa data de 4 de julho de 1776, porque foi quando, né, os colonos declaram-se independentes, mas a independência só foi reconhecida de fato pelo Tratado de Paris em 1783. Então, essas duas datas são importantes aí. Questão número 6. A Constituição do país ficou pronta em setembro de 1787. Retorne ao texto, leia novamente sobre a Constituição e comente a frase: a Constituição dos Estados Unidos implantou uma cidadania muito limitada. Quando a gente fala de cidadania, nós falamos de direitos de cidadãos. Então, nessa questão 7, eu estou afirmando para vocês que a Constituição dos Estados Unidos, ela implantou uma cidadania mais limitada, não alcançava todo mundo. E pedi para vocês comentarem isso e voltarem no texto, dar uma lida novamente para fazer esse comentário. Eu vou colocar para vocês o meu. Né? Mais uma vez, é uma resposta pessoal, é um comentário seu, mas tem que fazer sentido, tem que estar de acordo com aquilo que você leu lá no texto, certo? A Constituição implantou uma cidadania limitada, pois não atendeu às necessidades de toda a população dos Estados Unidos. Para os indígenas e para os descendentes dos africanos, não trouxe nenhum amparo e proteção. Os negros escravizados, mais de 500 mil de pessoas, continuaram na mesma condição. As mulheres, por sua vez, foram excluídas do direito de voto. Cidadania, de fato, era apenas para os homens adultos e brancos que possuíam certa renda e riqueza. Então, não podemos dizer que essa Constituição foi, de fato, uma Constituição cidadã que atendeu a toda a população. Né? Na verdade, quem tinha plenos direitos eram apenas homens brancos, acima dos 18 anos, e que ainda assim tivesse uma renda anual significativa, tivesse bens. O restante não tinha os mesmos direitos, então não era uma cidadania total, era uma cidadania limitada, cidadania para alguns, certinho? Espero que vocês tenham entendido, né? E que vocês façam aí as alterações necessárias. Então, pessoal, agora que a gente terminou a nossa correção, você já fez as alterações que você precisava de fazer no seu caderno. Aproveita o restante do tempo que nós temos hoje em nossa aula para organizar as suas atividades atrasadas, certo? Na folha de atividade eu disponibilizei todas as datas em que nós tivemos atividades à distância esse ano, tá bom? Para que você possa conferir o seu caderno, ver aquelas atividades que estão faltando e assim cumprir aquilo que ainda falta. Caso você precise que eu envie alguma atividade para você, basta deixar o recadinho que eu envio no seu privado e você pode então botar as suas atividades em dia, cumprir todas as suas tarefas para terminarmos esse ano letivo com muito sucesso e tudo dando certo, beleza? Abração para você, bom trabalho, boa sorte aí. Tchau, tchau.